mas que possamos sair daqui transformados pelo teu poder. Toca-nos, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor, põe os teus anjos ao redor desta casa. Guarda-nos neste lugar, Pai. Meu Deus, fala conosco, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Escute a palavra de Deus. Deixa ela entrar no teu coração. Deixa Deus falar contigo em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos podem se assentar. Como é bom podermos sentir a presença de Deus, ouvir Deus falando através desses louvores, dessa adoração, através da palavra que foi ministrada aqui, acerca dos dízimos e ofertas, e acerca da fé, irmãos. É algo que nós precisamos viver dia após dia. É algo que eu e você, enquanto cristãos, nós não podemos abrir mão de viver pela fé. Amém? E falando disso, eu peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis. O capítulo que nós vamos meditar essa noite é o capítulo de número 2. 2 Reis, capítulo de número 2. Perdão, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Segunda Reis, capítulo de número 4, versículo de 1 em diante, a palavra do Senhor vai nos revelar assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio um credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que tenho de eu fazer? Declara-me o que é que tens em sua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse a ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Curva sua cabeça um instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Pedimos, Deus, nessa noite, que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial. Amado, que cada um aqui presente possa levar do Senhor aquilo que veio buscar essa noite. Pai, que nós possamos nessa noite sermos vasos, instrumentos de Deus, para que a tua palavra seja ministrada essa noite. Esse é o desejo do nosso coração, assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, interessante essa palavra, e confesso que não foi nada combinado com o pastor. O Espírito Santo tem soprado ao nosso coração acerca do viver pela fé. A fé é algo que faz parte de mim, de você, e como cristãos nós necessitamos de viver pela fé. A fé é algo extraordinário, e aquilo que faz a nossa fé ser ofuscada dentro de nós, a única pessoa que tem o poder de ofuscar essa fé somos nós mesmos. É eu e você que, mediante algumas situações da vida, mediante algumas dificuldades da vida, Pai do seu irmão, entra aqui, seja bem-vindo. Amém. Eu e você que vamos sentir essa dificuldade, vamos ofuscar essa fé.
Então, se eu e você precisamos enxergar algumas coisas antes de entender como que o plano de Deus para mim e para a sua vida será desenrolado, será efetuado. Então, o que eu e você precisamos entender primeiramente é que Deus, Ele não está interessado no que eu e você temos. Deus, Ele não quer saber o quanto de dinheiro eu possuo, Ele não quer saber quantas terras eu sou dono, Ele não quer saber o quão influente eu sou no mundo. Deus, Ele só quer uma coisa de mim e de você, e essa coisa se chama fidelidade, se chama entrega, se chama obediência, amém? Então, uma vez que eu e você entendemos isso, que Deus, Ele não quer aquilo que eu tenho, eu vou virar uma chave na minha vida e vou passar a entender sobre algumas coisas que Deus requer de mim e aquilo que eu posso alcançar em Deus. Aqui nós vamos ver nesse texto uma mulher que estava mediante uma dificuldade tremenda. Aqui o texto já começa dizendo que ela era viúva de um dos servos de Eliseu. E ela chega a Eliseu e clama, ela chega desesperada, ela chega ali talvez cansada, ela chega ali talvez com pensamentos de desistir, pensamentos de deixar para trás. E ela chegou dizendo: o teu servo, meu marido, morreu, e tu bem sabes que ele temia o Senhor. Então ela está ali dizendo que o seu marido servia e temia o nosso Deus. E sabendo dessas coisas, ela estava talvez ali, imagino eu, não está aqui explicando isso na Bíblia, mas imagino eu que ela estava talvez até indignada naquela situação. Ela: como pode meu marido servir ao Senhor, temia a Deus, e os credores bateram na minha porta para levar os meus 2 filhos como teus servos. E aí talvez eu e você nos ver mediante algumas situações na vida, que nós vamos nos questionar. Talvez nós vamos até questionar a atitude de Deus. Talvez nós vamos até mesmo questionar o porquê Deus tem nos deixado passar por algumas situações na nossa vida. E o que eu e você precisamos entender é que Deus, Ele primeiro quer que eu e você reconhecemos uma coisa. Nós precisamos reconhecer que nós necessitamos de ajuda, amém? Eu preciso reconhecer que eu necessito de Deus na minha vida. O ter Deus na minha vida não é uma opção, é uma necessidade. Porque aquilo que é opcional, eu posso ter ou eu posso não ter. Mas algo que é necessário, se é necessário na minha vida, eu necessito ter. Eu não tenho uma escolha a não ser ter aquilo na minha vida. Então entenda que se eu souber e reconhecer dentro de mim que eu preciso de Deus, que eu preciso de ajuda, e aí sim eu vou começar a viver os propósitos de Deus na minha vida. Entenda que essa mulher, ela fez uma coisa certa, e aí eu vou trazer para os nossos dias atuais. Eu preciso entender que quando eu necessito de ajuda, eu não tenho que ficar postando nos status do WhatsApp, não preciso ficar postando nas redes sociais que estou triste, que eu estou assim, que eu estou assado. Essa mulher, ela fez uma coisa que mostra para mim e para você como uma lição de vida. Ela foi atrás do homem de Deus. Ela foi buscar ajuda, ela foi buscar refúgio em alguém que tinha proximidade e relação com Deus, amém? Então eu não posso ficar contando das minhas dificuldades, até mesmo das minhas vitórias, até mesmo das minhas conquistas para qualquer pessoa na rua. Eu preciso selecionar aquilo que eu falo, eu preciso selecionar aquele ciclo de amizades no qual eu pertenço, porque nem todo mundo vai me dar conselho correto. Eu não vou receber conselhos de Deus com pessoas que não têm proximidade com Deus. Eu não vou receber conselho de Deus com pessoas que não possuem relação com Deus. E uma vez que ela abre seu coração e diz a Eliseu: olha, os credores bateram na minha porta. Os credores foram na minha casa para levar os meus filhos como servo, em troca da dívida. Se fosse uma pessoa qualquer para mim agora, realmente, se eles bateram na sua porta, já era. Mas não, ela estava ali diante de um homem de Deus. Ela estava ali diante de um servo de Deus, amém? E quando tem uma pessoa de Deus no meio, irmãos, quando a gente coloca Deus no meio da situação, não importa o quão grave seja a sua situação, as coisas se resolvem em um sopro. E aí o Eliseu diz para ela o seguinte, assim: o que há eu de fazer? O que tu tens na sua casa?
Porque de uma forma espiritual ele precisava resolver um problema terreno. E aí ele pergunta para ela assim: o que tu tens na sua casa? E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos a respeito disso. Olha o que ela vai dizer no versículo de número 2. Na segunda parte, quando Eliseu pergunta o que eu de fazer, declara o que é que tu tens na sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Repare que essa expressão, quando ela diz assim, a tua serva não tem nada em casa, o que ela consegue enxergar naquele momento é que nada daquilo que ela possui, nada daquilo do que ela tem naquele momento, poderia resolver a sua situação. Mas ela segue dizendo o seguinte: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Agora a pergunta que eu tenho para você essa noite é: ela tinha nada ou ela tinha alguma coisa? Responde para mim. Ela tinha nada ou ela tinha alguma coisa? Aleluia. Ela tinha alguma coisa, irmãos. Ela tinha alguma coisa. Só que a perspectiva na qual o ser humano vai olhar para a situação de dificuldade, ela é diferente. Eu consigo dizer isso com uma certa autoridade porque vivi alguns momentos de dificuldade na minha vida, passamos por algumas tribulações, tanto na área financeira, quanto na área da saúde, quanto no casamento. E quando se está dentro do problema, a gente não consegue enxergar a solução. E aí se vem algum irmão crente dizendo assim: olha, Jesus é a solução, você fica até bravo com a pessoa. Falou: meu Deus, você não está entendendo, acho que essa pessoa não se ligou no que eu estou falando com ela. Eu estou com um problema nessa área, não tem como Deus fazer. Só que a grande questão dessa mulher que está passando por essa dificuldade, dentro daquela situação, numa situação de desespero, ela não enxergava que aquilo que ela possuía poderia ser um escape para a sua vitória, amém? Só que o pouco de azeite que ela tinha, se ela tomasse aquele azeite na mão e fosse tentar resolver o seu problema, nada seria resolvido. Agora o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: esse pouco de azeite que ela possuía em casa, que era alguma coisa, na mão do Senhor, aleluia, na mão do Senhor, foi justamente aquilo que solucionou o problema dela, amém? Entenda, irmãos, muitas das vezes eu e você vamos possuir algo, carregamos algo aqui dentro de cada um de nós, carregamos um chamado, carregamos um propósito, carregamos o peso da família, o peso de ser mãe, o peso de ser pai, o peso de ser filho. Nós carregamos algo dentro de nós e muitas das vezes nós não valorizamos aquilo que carregamos, porque nós vamos olhar para dentro de cada um de nós e vamos falar: olha, isso aqui não vai resolver o problema do mundo, isso não vai resolver o problema do Brasil, não vai resolver o problema de Teixeiras, não vai resolver o problema dentro da minha casa, não vai resolver o meu próprio problema. E aí Deus está falando para você essa noite: aquilo que você carrega dentro de você pode não resolver o problema se você usar. Agora, se você consagrar, colocar nas minhas mãos aquilo que você carrega dentro de você, pode ser a solução para muita gente, amém? Aleluia! Entenda, irmãos, quando Eliseu disse para essa mulher, acompanha comigo, versículo 3: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados e de todos os seus vizinhos. E ele diz algumas coisas aqui, duas coisas importantíssimas. A primeira coisa que ele diz, vasos vazios. Olha para o teu irmão lá e fala assim, vasos vazios. E aí depois ele diz outra coisa, assim, e não poucos. Aleluia. Ele fala essas duas coisas para ela. A primeira dinâmica que eu preciso entender é que Deus não pode encher aquilo que já está cheio. Deus, ele não consegue derramar unção, ele não consegue derramar graça sobre aquilo que já está cheio. Porque se ele derramar mais água nesse copo, até a borda eu continuar enchendo, aquilo ali vai transbordar e nada vai me servir. Então o que eu preciso de saber? Enquanto eu estiver cheio de orgulho, enquanto eu estiver cheio de amargura, enquanto eu estiver cheio de mim mesmo, cheio de intelectualidade, cheio de sabedoria, foi lido aqui agora, Provérbios, não te estribe no seu próprio conhecimento, não se afirme dentro daquilo que você mesmo sabe.
crede em Deus. Deus ele só pode encher aquilo que está vazio, amém? Douglas, então o que eu preciso? Eu preciso me esvaziar de mim mesmo. Eu preciso de esvaziar de todo o meu orgulho, de todo o ego, tudo aquilo que me contamina por dentro. Eu preciso me esvaziar para que Deus possa transbordar sobre a minha vida aquilo que provém de Deus, amém? Aleluia. E depois em seguida ele vai dizer assim: e não poucos. O que ele está querendo dizer nesse exato momento, e aquilo que eu gostaria que você guardasse no seu coração, é que as bênçãos de Deus acerca da minha e da sua vida, ela não tem medida, ela não tem altura, ela não tem comprimento, ela não tem quilometragem, ela não tem litros. A bênção de Deus sobre a minha e a sua vida, ela é sem medidas, amém? Então, Douglas, o quanto eu vou receber de Deus, o quanto você acreditar que pode receber, aleluia? Entenda, irmãos, que nesse exato momento o profeta libera uma palavra sobre a vida daquela viúva, dizendo: vai, toma vasos vazios e não poucos. Quando ele fala assim, não poucos, ele não determinou quantidade para ela, por quê? Talvez ali naquele momento ele queria ver o quanto ela acreditava que Deus podia fazer, o quanto ela acreditava que Deus podia transbordar sobre a vida dela. E aí talvez eu e você, caminhando no dia a dia, passando as dificuldades da vida, em meio a algumas tribulações, a gente não consegue acreditar que Deus é capaz de fazer extremamente muito mais do que nós esperamos, amém? Deus tem um desejo de transformar a sua vida. Deus tem um desejo de te fazer grande, de te fazer campeão, de te fazer vencedor. E agora, o quanto que eu e você vamos receber isso? O quanto que nós acreditamos que Deus pode fazer, amém? Entenda que nesse exato momento a palavra vai nos revelar que essa mulher tomou os vasos e começou a fazer aquilo que o profeta tinha pedido para fazer. Aí a palavra vai dizer que ela chamava os seus filhos, os filhos traziam ali as vasilhas vazias, e aí ela derramava daquele pouco de azeite na botina que ela declarou aqui para o profeta. Ela começava a derramar, e o azeite não acabava na botina, aleluia. E ela ia derramando, e aí se enchia uma vasilha, ela coloca do lado, traz outra, e ela derramava mais um pouco, e aí não acabava o azeite da botija, e aí enchia, traz mais um pouco, e ali foi feito por várias e várias vezes, até um dado momento em que ela fala assim: traz-me outra vasilha, que o azeite ainda não acabou, aleluia. Aleluia. E aí o seu filho fala assim: mãe, acabou-se as vasilhas, acabou-se as vasilhas, aleluia. E a palavra vai revelar que nesse exato momento o azeite cessou. O azeite o pouco azeite que estava na botija, que na visão psicológica, na visão humana da mulher, não era o suficiente para resolver o seu problema. Naquele exato momento ele cessou. Naquele exato momento o azeite parou de se multiplicar, mas já tinha muitas vasilhas cheias, já tinha muito do azeite do Senhor ali que foi mandado como provisão de Deus. Aí a pergunta que eu tenho para mim e para você nessa noite é: quantas vasilhas você tem deixado preparado para o Senhor? Aleluia. Quantas vasilhas você tem deixado preparado para receber de Deus? A minha pergunta para você, mais direto, é: o quanto você tem acreditado que o Senhor pode resolver aquela sua situação? O quanto você tem acreditado que Deus pode transformar a sua vida? O quanto você tem acreditado que o Senhor pode fazer mudar a sua história, a tua trajetória e a tua vida? Aleluia. Eu preciso entender que a dinâmica de Deus, para mim e para a sua vida, é diferente da dinâmica que nós olhamos. Nós vamos olhar para uma situação de dificuldade e talvez nós não vamos conseguir enxergar sair. Nós vamos olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos olhar dentro da nossa casa, nós vamos olhar dentro da nossa igreja e nós não vamos achar solução para os problemas. E aí Deus está só esperando você reconhecer que precisa de ajuda, procurar um servo de Deus que vai olhar para você e vai dizer assim: ó, separa as vasilhas e não poucas, que o Senhor vai derramar unção e graça na sua vida, amém? Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Vou convidar o ministério de louvor para estar aqui à frente.
que para viver o sobrenatural, eu não posso me basear na física, não posso me basear na medicina, não posso me basear na matemática, na psicologia e na ciência. Porque tudo isso, nas mãos de Deus, vira pó. Quando a medicina diz para você que não há solução e Deus coloca a tua mão e opera, os médicos são obrigados a dizer: isto é um milagre. Aleluia. Quando a matemática não consegue achar o fator denominador comum, não consegue achar como essa conta fechou, os estudiosos matemáticos têm que falar: isso foi um milagre. Quando nem a física, quando a ciência não consegue explicar determinado fenômeno, eles são obrigados a dizer: isto foi um milagre. Aleluia. Talvez você venha aqui essa noite buscando algo especial para a sua vida. Você veio aqui essa noite buscando algo novo. Você veio buscando uma visão diferente sobre a sua vida, uma perspectiva diferente sobre aquilo que você pode viver. E o que não pode acontecer comigo, contigo nessa noite, é deixar com que a dificuldade com que nós estamos vivendo determine o nosso futuro. A dificuldade ela não pode me paralisar. A dificuldade ela não pode me fazer parar. Eu tenho que ser persistente. Eu tenho que continuar andando, mesmo que em meio à dor, mesmo que em meio às lágrimas, mesmo que em meio aos choros, mesmo que eu tenha caído. Eu não posso deixar de caminhar. Eu não posso deixar de clamar, meu Deus. Eu não posso deixar de reconhecer que sou dependente do meu Senhor. Amém? Eu convido você essa noite a fechar os teus olhos. Eu gostaria de fazer um momento de oração aqui agora e dizer algumas coisas enquanto a igreja ora. Neste momento, não preste atenção em mim. Feche seus olhos e comece a orar ao seu Deus. Comece a colocar sobre as mãos do Senhor todos os seus medos, todas as suas dificuldades, todos os seus anseios. Comece a contar para Deus como é que foi o seu dia. Comece a contar para Ele os medos que você sente. Comece a contar para Ele os seus sonhos no futuro. Comece a colocar a dependência do Senhor, a sua casa, os seus filhos, os seus pais. Comece a colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que você tem sentido no seu coração. O que eu e você precisamos entender é que mesmo o Senhor sendo um Deus poderoso, um Deus cuidadoso, mesmo Ele sendo o nosso Pai, Ele é um Pai que vai nos permitir muitas das vezes passar por dificuldade. Porque Deus, mesmo que Ele não te livre da dificuldade, Ele não te deixa passar sozinho sobre ela. Amém? Mesmo que Ele não te livre da cova dos leões, Ele passará a noite lá com você. Mesmo que Ele não te livre de passar pela fornalha de fogo ardente, Ele caminhará na fornalha junto contigo. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te pedir, queremos enxergar o quão grande o Senhor é nas nossas vidas. Queremos viver algo sobrenatural nesses tempos. Queremos pedir essa noite, Deus, que o Senhor venha visitar os nossos corações. Venha nos visitar essa noite aqui. Venha mover o teu sobrenatural em nossas vidas. Queremos levar essa noite algo especial em nossos corações. Queremos carregar a tua presença para onde quer que andemos. Queremos no meio do vale. Queremos caminhar ao seu lado. Queremos no meio da dificuldade que o Senhor nos faça andar sobre as águas. Queremos viver o sobrenatural de Deus. Queremos viver algo novo em nossas vidas. Nós não queremos mais sentir medo da dificuldade. Nós não queremos mais sentir medo das provações. Queremos confiar. Queremos nos entregar a Ti. Em meio a toda essa dificuldade, nós não podemos deixar de ver que existe um Deus poderoso que cuida de cada um de nós. Amém? Nós vamos louvar essa canção junto com o Ministério de Louvor aqui essa noite. Pede para Deus despertar algo novo no seu coração. Que você possa sair daqui essa noite carregando
E que Deus deposite dentro de cada um de nós, não um espírito de temor, mas um espírito de ousadia, amém? Eu vou deixar com que vocês ouçam de novo o som dos instrumentos.